Você já sentiu que tá dando tudo de si, mas parece que ninguém nota? Que o mundo inteiro te olha e só enxerga o que você faz, nunca quem você é? Amanda sentia isso todo santo dia. Ela não reclamava. Pegava no pesado, fazia hora extra, sorria até quando queria chorar. Chegava antes de todo mundo, ia embora depois. Limpeza era o nome do crachá, mas não dizia nada sobre os sonhos que ela carregava dentro do peito. Era sempre a mesma rotina. Passava pano com aquele rodinho azul, ajeitava as cadeiras da sala de reunião, e se alguém esbarrasse nela, nenhum desculpa. Saía, como se ela fosse parte do chão. Mas por dentro, ela gritava. Tinha dias que o coração dela só queria uma coisa: ser vista. Não como funcionária, não como número, mas como pessoa, como mulher, como alguém que carrega uma história que ninguém conhece, mas que merecia ser contada. Ela já tinha escutado tanta coisa. Tem que agradecer por ter esse emprego. Faxina é digna, mas não espere muito mais que isso. Gente como você não vai longe. E quer saber? Doía. Porque o que as pessoas não sabiam é que Amanda era inteligente. Muito inteligente. Ela estudava à noite. Depois da jornada cansativa, ainda abria o caderno. Comia um pão amanhecido e assistia vídeo em espanhol. Ela queria aprender aquela língua. Queria sair dali. Trabalhar com diplomacia. Sonhava em entrar num consulado. Sonhava alto. Só que ninguém via isso. Ninguém via o que ela escrevia naquelas folhas rasgadas do caderno. Ninguém via as olheiras. Ninguém via a força que era levantar todo dia e continuar mesmo sem saber se ia dar em alguma coisa. Ninguém via. Até aquele dia. Porque naquele dia, algo aconteceu. Foi de manhã cedo. O prédio estava silencioso, como sempre. Amanda estava limpando o vidro de uma sala grande, onde só os chefes entravam. Do bolso, sentiu o celular vibrar. Olhou rápido. Professor Miguel, espanhol. O coração dela gelou. Ela não podia atender. Estava em horário de serviço. Mas aquele nome era diferente. A mão tremia. Era ele quem aplicava a prova, que ela tinha feito na semana passada. A prova que ela suou para pagar, ela olhou para o corredor. Ninguém atendeu. Alô? E então veio a notícia. Amanda, você passou. Nota máxima. Você é fluente em espanhol. Ela tapou a boca com a mão. A lágrima subiu na hora. Engoliu seco. A vontade era gritar, pular, contar para todo mundo. Mas ela só sussurrou. Graças. Graças, professor. O que ela não sabia é que enquanto sorria em silêncio, com o celular encostado no rosto, tinha alguém observando. Um homem. Parado na porta de vidro, de terno escuro, cabelo alinhado, expressão séria. Era um dos donos da empresa. Ele não disse nada. Não fez barulho. Só ficou ali, ouvindo. O olhar dele era diferente. Não tinha julgamento. Tinha curiosidade. Como se ele estivesse vendo algo que nunca tinha visto ali naquele andar. Amanda desligou o telefone. Quando virou, ele já tinha ido embora. Mas alguma coisa ficou. Ela não sabia explicar. Mas pela primeira vez, depois de tantos anos, ela sentiu que alguém tinha visto. Não a faxineira, mas a mulher por trás do uniforme. E isso foi o começo de tudo. Ser forte o tempo todo cansa. Mas ninguém conta isso. Todo mundo olha para quem aguenta calado e diz: essa aí é guerreira. Mas ninguém pergunta se por dentro ela ainda está inteira. Amanda já tinha aprendido a sorrir mesmo cansada. Aprendeu a dizer: tá tudo bem, mesmo com o coração despedaçado. Porque na vida dela, cair nunca foi uma opção. Desde nova, entendeu que se não se levantasse sozinha, ninguém ia levantar por ela. Depois daquele dia estranho, da ligação e do olhar do homem poderoso no corredor, tudo por fora parecia igual. Mas por dentro, uma avalanche começava a se formar. Ela queria comemorar, queria gritar pro mundo que conseguiu, que a luta dela estava valendo a pena. Mas não dava.
Ela tinha que fingir normalidade. Pegar o balde, o pano, sorrir para quem nem respondia o bom dia. E ela fingia bem. O uniforme, limpo, o cabelo preso, os olhos atentos. Quem visse de fora diria: olha como ela é dedicada, disciplinada, profissional. Mas ninguém via a noite mal dormida. O jantar improvisado com pão amanhecido e café ralo. As costas doendo. A saudade de si mesma. Ela era a base da casa. A mãe dela estava doente e não podia trabalhar mais. O irmão mais novo ainda estudava. E o pai? Bom, o pai era só um nome que o tempo apagou. Amanda era o alicerce de uma família inteira. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e ainda encontrava forças para sonhar. Mas o mundo não enxerga esse esforço. O mundo só cobra. Naquele dia mesmo, logo depois da ligação, ela levou uma bronca porque o papel higiênico do banheiro do segundo andar acabou. "Tá dormindo, Amanda?", gritou a supervisora. Ela baixou a cabeça e foi repor. Não era a hora de rebater. Nunca era. O mais cruel é que quando a gente parece forte, as pessoas acham que a gente não sente. Acham que a gente aguenta tudo. Só que ninguém aguenta tudo. Nem a Amanda. No ônibus lotado, voltando para casa, encostou a cabeça na janela e deixou uma lágrima escorrer. Foi só uma, disfarçada. Não era tristeza. Era cansaço. Era alívio. Era medo. Era tudo misturado. E no fundo do peito, uma pergunta martelava. Até quando eu vou aguentar calada? Só que naquela noite, tinha algo diferente ali. Uma coisinha pequena, que ela quase não reconheceu. Esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela achou que talvez alguém tivesse visto quem ela realmente era. E isso, por mais bobo que pareça, fez um pedaço do peso desaparecer. Mesmo que ninguém mais tivesse notado, ela sabia. O olhar dele não tinha sido à toa, e aquilo estava prestes a mudar tudo. No dia seguinte, ela chegou mais cedo que o normal. Algo dentro dela dizia que aquele dia não ia ser como os outros. O corpo até obedeceu, mas o coração parecia um tambor desgovernado. Ainda não sabia se aquilo tudo, a ligação, o espanhol, o homem que a viu, tinha sido algo bom, ou se ela estava prestes a ser mandada embora. Pegou o elevador em silêncio, apertou o andar de sempre, respirou fundo. O uniforme estava limpo, a postura a mesma, mas algo nela já tinha mudado. Foi quando a supervisora apareceu de repente no corredor e disse, com a cara fechada de sempre: "Amanda, sobe na diretoria. Agora. Disseram que é urgente." Ela não perguntou nada, só assentiu com a cabeça. Subiu com as pernas tremendo e um nó na garganta. Aquele prédio todo mundo sabia. Faxineira na sala da chefia é sinônimo de problema. Só pensava em duas coisas. O que eu fiz? E por que agora? Chegou lá em cima e esperou alguns minutos sentada numa cadeira de couro que nunca tinha encostado antes. As mãos suadas, o pensamento acelerado, o medo pulsando. Até que a secretária chamou. "Pode entrar." Quando ela abriu a porta, viu o mesmo homem do dia anterior. Ele a olhou com atenção, mas não com arrogância, não com desprezo. Era um olhar de quem já sabia algo, de quem estava curioso, de quem queria ouvir. Amanda entrou devagar. Sentou. Ele não demorou muito. "Você fala espanhol fluentemente?" Ela assentiu com a cabeça, surpresa com a pergunta direta. "Aprendi sozinha, senhor." "E por que trabalha aqui como faxineira?" A pergunta bateu como um soco no peito. Mas ela já estava acostumada com esse tipo de coisa. A diferença é que dessa vez, alguém realmente queria ouvir a resposta. Então ela falou, sem florear, sem disfarçar. Disse que sonhava em trabalhar com relações internacionais, que o pai sumiu quando ela era pequena, que a mãe ficou doente, que o irmão precisava estudar e que para pagar as contas aceitou o primeiro emprego que apareceu. Disse também
que estudar era a sua forma de sobreviver. E que nunca parou, mesmo limpando o chão o dia inteiro. O homem ficou em silêncio. Depois se recostou na cadeira e soltou a frase que ela menos esperava ouvir. Quero te testar. Preciso de alguém com espanhol fluente para uma reunião amanhã. Você estaria disposta? Amanda não acreditou no que ouviu. Era um convite? Era uma armadilha? Era sério? Por um segundo, achou que era trote. Mas ele estava sério. Olhou nos olhos dela. E ela entendeu. Era real. O chão pareceu sair de baixo dos pés. Ela só conseguiu responder com um fio de voz. Tô disposta. Ele então sorriu de leve e disse: Amanhã 10 horas, sala 32, não se atrase. Quando ela saiu daquela sala, não era mais a mesma. Não sabia o que esperar, mas sentia, lá no fundo, que talvez a vida estivesse abrindo uma fresta. Uma pequena fresta. E ela não ia deixar passar. Naquela noite, Amanda quase não conseguiu dormir. A cabeça não parava. Pensava 1000 coisas ao mesmo tempo. O que era esse teste? Será que ele estava só brincando com ela? Será que os outros chefes sabiam? Será que iam rir dela quando entrasse na tal reunião? Tudo parecia estranho demais, bom demais, perigoso demais. E o pior de tudo era o medo de acreditar. Porque ela já tinha acreditado antes. E quebrou a cara. Quando passou no vestibular, disseram que ela ia longe. Quando se formou, disseram que ela era promessa. Mas ninguém ficou por perto quando ela teve que abandonar tudo para cuidar da mãe. Ninguém ofereceu ajuda quando ela foi batendo de porta em porta com currículo na mão. E voltou com as mãos vazias. Agora aparecia um homem rico, dono da empresa, oferecendo uma oportunidade. Ela queria confiar, mas a vida já tinha ensinado que, pra gente como ela, confiar podia custar caro. Mesmo assim, acordou cedo. Muito cedo. Colocou a única roupa social que tinha. Uma blusa branca com a gola um pouco torta e uma calça preta que já estava ficando apertada. Prendeu o cabelo com o mesmo coque de sempre, mas dessa vez com mais firmeza. Queria passar segurança, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Chegou no prédio 30 minutos antes. Esperou no canto do hall, com o coração parecendo que ia sair pela boca. Quando deu 9h55, subiu. A sala 32 era diferente das outras. Tapete grosso, mesa larga, paredes de vidro, cheia de gente importante. Homens de terno, mulheres de salto, cheiros caros, sorrisos frios. Amanda entrou, meio sem saber para onde olhar. O homem, aquele mesmo, já estava lá. E foi ele quem apontou para a cadeira ao lado dele. Ela se sentou, tentando esconder o nervosismo. Foi quando ele olhou para ela de novo. De verdade. Como se enxergasse tudo o que ela era. E tudo o que ela ainda nem sabia ser. Foi um olhar diferente. Calmo, atento, profundo. Como se dissesse: vai, eu tô aqui. Mostra do que você é feita. A reunião começou. Eles falavam de contratos, expansão, negócios com uma empresa espanhola. E aí veio o momento. Pediram ajuda com a tradução. Amanda respirou fundo e começou a falar. Em espanhol. Claro, fluente, sem tropeçar. Na hora, alguns ficaram em silêncio. Outros franziram a testa. Um dos homens olhou diretamente para ela e perguntou algo em espanhol, como se estivesse testando. Ela respondeu com segurança. Até deu um leve sorriso. E o silêncio que veio depois foi cheio de surpresa. Até respeito. O homem ao lado dela, o mesmo que nunca tinha olhado para ela como gente, apenas sorriu de canto. Ele já sabia. Quando a reunião acabou, Amanda se levantou e foi sair da sala. Mas antes de ir, ele falou devagar, sem ninguém ouvir. Você fez mais do que eu esperava. A gente ainda vai conversar. Ela só conseguiu acenar com a cabeça e sair. No corredor, as pernas tremiam, mas o coração estava forte. Porque, pela primeira vez, ela sentiu que não era só mais uma. Ela tinha sido ouvida, vista, reconhecida. E aquilo, para alguém que sempre foi ignorado, vale mais do que ouro.
corredor parecia mais longo naquela volta. Amanda saiu da sala da reunião com os ombros tensos e o coração apertado. Não sabia se tinha feito bonito ou se só estavam sendo educados com ela. Tudo ali era novo demais, estranho demais, alto demais. E ela se sentia pequena no meio de tudo. Mas o que mais doía era o silêncio. Ninguém disse nada, nem parabéns, nem crítica, nada. Os olhares que ela cruzava no caminho não traziam sorrisos. Eram aqueles olhares gelados, rápidos, que atravessam você sem parar. E mesmo sem palavras, Amanda sentia. Estavam comentando. Só não na frente dela. Aquele silêncio era pesado. Mais pesado do que qualquer bronca que ela já tinha levado. Doía mais do que quando ouviu o não de uma entrevista. Mais do que ser chamada de apenas faxineira. Porque agora ela tinha mostrado quem era. E mesmo assim, a maioria continuava ignorando. Desceu as escadas sentindo um nó na garganta. Lembrava do olhar do homem que a convidou para a reunião. Aquele tinha sido diferente. Mas e os outros? Será que iam permitir ela ali? Ou será que iam se unir para derrubá-la? Quando chegou na área do vestiário, as colegas já comentavam, entre si. Tá se achando agora porque foi lá em cima? Deixa, daqui a pouco volta a limpar chão. Falar espanhol não paga boleto, minha filha. Amanda não respondeu, só abaixou a cabeça e guardou a roupa social na mochila velha. Vestiu de novo o uniforme. E ali, naquele banheiro apertado, sentiu o peso de voltar a ser invisível. Como se tivesse sido empurrada de volta para o lugar que diziam que era o dela. Mas ela não chorou, não naquele momento. Engoliu seco. Se olhou no espelho. E mesmo cansada, mesmo humilhada, tinha algo diferente nos olhos dela. Uma faísca. Porque dentro daquele silêncio desconfortável, ela tinha escutado algo que os outros não disseram, em voz alta. Medo. Medo de ver alguém simples como ela subindo. Medo de ver que talento não tem CEP, que conhecimento não tem uniforme, e que ninguém pode ignorar para sempre quem nasceu para ser vista. Amanda voltou ao serviço, pegou o carrinho de limpeza e seguiu pelos corredores com a cabeça erguida, porque o que ela carregava agora, ninguém podia tirar. Na manhã seguinte, Amanda nem conseguiu comer direito. O café esfriou na mesa, enquanto ela encarava a xícara como se esperasse uma resposta. A mente dela não desligava desde a reunião. Tudo parecia irreal, como se tivesse vivido um sonho do qual podia acordar a qualquer momento. Mas o que a incomodava, de verdade, era o silêncio. Ninguém falou mais nada com ela desde aquele dia. Nem um comentário, nem um recado. E quando a pessoa não tem certeza de nada, até o silêncio vira ameaça. Chegou no trabalho com o coração apertado. O uniforme estava limpo, a mochila com os mesmos itens de sempre. Desodorante, uma garrafinha de água e o caderno de anotações que ela levava por hábito. Tentou se concentrar, mas algo não deixava. Era uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse por acontecer. Pouco antes do almoço, o rádio da supervisora apitou. Ela olhou, fez uma cara feia e caminhou até Amanda com passos secos. Amanda, diretoria quer falar com você de novo. Agora. Só essas palavras. Só isso. Mas bastou. O coração dela começou a bater mais rápido. As mãos suaram. A cabeça girou com 1000 pensamentos de novo. Será que era bronca? Será que descobriram alguma coisa errada? Será que ela tinha se passado na reunião? Será que era demissão? Ela subiu devagar. Cada andar do elevador parecia uma eternidade. Quando a porta se abriu, a secretária estava esperando. E dessa vez, sorriu. Pode entrar. Ele já tá te esperando. Amanda entrou na sala e lá estava ele. Sentado, arrumando alguns papéis, tranquilo. Parecia que aquele era só mais um dia comum para ele. Mas para ela, era tudo. O futuro, a dignidade, a sobrevivência. Senta, Amanda. Ela sentou, o coração martelando no peito, quase saindo pela boca.
Ele olhou nos olhos dela e falou com calma. Você tem alguma ideia do impacto que causou naquela reunião? Ela ficou muda. Mexeu os dedos nervosa. Mas ele continuou. Os espanhóis ficaram impressionados. Não só com sua fluência, mas com sua postura, sua clareza, seu respeito. Amanda sentiu os olhos arderem. Ele folheou um papel, depois largou na mesa. Eu quero te fazer uma proposta. Ela travou. Estou montando uma nova equipe e preciso de alguém como você. Mas quero saber primeiro, você ainda sonha em trabalhar com relações internacionais? Amanda engoliu seco. Sentiu vontade de chorar, mas se manteve firme. Sim, senhor. Sonho todos os dias. Ele assentiu, como se tivesse a confirmação que esperava. Então talvez esse sonho esteja mais perto do que você pensa. Amanda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquilo parecia coisa de novela, dessas que a gente assiste para sonhar. Um pouco antes de dormir. Mas agora era com ela. E ela não sabia se chorava, se ria ou se fugia correndo. O homem à sua frente continuava sério, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era só uma proposta profissional. Era como se ele estivesse enxergando tudo o que ninguém nunca quis ver nela. Como se dissesse com os olhos, eu vejo quem você é. Ela respirou fundo e perguntou quase num sussurro, com medo da resposta. Que tipo de proposta o senhor quer me fazer? Ele então explicou. Estava organizando uma nova equipe para uma expansão da empresa. Algo grande. Um projeto que envolvia negociação com países da América Latina. E ele precisava de alguém que entendesse a cultura, falasse a língua e soubesse lidar com gente de verdade. Alguém como você, Amanda. Ela arregalou os olhos. O mundo pareceu parar por alguns segundos, mas logo a insegurança veio como um raio. Mas eu sou só a moça da limpeza, disse ela, como se precisasse lembrar a ele disso, mas ele balançou a cabeça. Você é muito mais do que isso. Você só não teve oportunidade ainda. Nesse instante, Amanda sentiu um misto de vergonha e esperança. Vergonha por ter acreditado tão pouco em si mesma por tanto tempo. Esperança, por pela primeira vez, alguém não a limitar pelo uniforme que ela vestia. Ele disse que ela não precisava responder na hora, que podia pensar com calma, mas completou com uma frase que ficou martelando na mente dela o resto do dia. Talento como o seu, se não for aproveitado, vira desperdício, e eu não gosto de ver talento sendo jogado fora. Quando saiu daquela sala, Amanda já não era a mesma. Ainda estava com medo, sim. Ainda duvidava se conseguiria dar conta. Mas dentro dela, nascendo devagar, estava uma coisa que ela já não sentia fazia muito tempo. Coragem. Amanda voltou para o vestiário ainda com as palavras do chefe ecoando na cabeça. Você só não teve oportunidade ainda. Aquilo ficava batendo no peito como um tambor. Por fora, ela continuava a mesma. Uniforme limpo, rosto sério, passos firmes. Mas por dentro, algo estava se mexendo. Uma parte dela queria gritar, rir, correr e contar para todo mundo. Mas a outra parte, a parte mais machucada, só queria se esconder. Porque existia uma verdade dentro dela que ela nunca teve coragem de dizer para ninguém. Nem para as amigas, nem para a mãe, nem para a vizinha com quem dividia as contas de luz quando apertava. Amanda tinha um sonho que guardava como quem guarda um segredo com medo de ser julgada. Ela queria ser mãe. E queria ser mãe, mesmo que fosse sozinha. Enquanto voltava para casa, sentada num banco duro do ônibus, com a cabeça encostada na janela, ela lembrava dos dias em que imaginava como seria ter um filho correndo pela casa. Tinha um potinho escondido no guarda-roupa, onde ela juntava moedas e notas. Pequenas. Chamava aquele potinho de meu futuro. Era para pagar. Um dia, o tratamento de inseminação artificial. Ela pesquisava escondida, lia artigos, perguntava em fóruns anônimos, anotava clínicas num caderninho. Não era porque não acreditava no amor. Era porque a vida tinha ensinado para ela que amor às vezes falha. E ela não queria depender de ninguém para realizar o que mais queria no mundo, ter um filho que a chamasse de mãe. Mas nunca contou isso para ninguém, porque sabia o que iriam dizer.
Você é doida? Vai criar sozinha? Mal dá conta de você. Amanda guardava isso como um tesouro e uma dor ao mesmo tempo. Um sonho bonito que doía de tão distante. Só que agora, com tudo o que estava acontecendo, ela se perguntava: será que essa virada que a vida estava preparando podia, de alguma forma, também abrir caminho para isso? Será que era pecado desejar tudo ao mesmo tempo? Um trabalho digno, respeito e um filho? Quando chegou em casa, pegou o caderno onde anotava tudo. Abriu na última folha, escreveu a data e abaixo só uma frase. Hoje, pela primeira vez, senti que posso viver tudo o que sonhei. Mas ainda tenho medo. No dia seguinte, Amanda acordou mais cedo do que precisava. Nem foi o despertador. Era a ansiedade que não deixava o corpo descansar. Tomou banho demoradamente, como se a água morna pudesse acalmar o que o coração não conseguia. Escolheu a mesma blusa branca do dia da reunião, passou o ferro no que pôde, ajeitou a calça preta e prendeu o cabelo num coque firme. Dessa vez, ela não ia com medo, ia com presença, mesmo que por dentro ainda duvidasse se era digna daquele novo lugar. Chegou no prédio, respirou fundo na entrada e subiu. A secretária da diretoria a recebeu com um leve sorriso e disse: hoje você vai acompanhar os estrangeiros no tour pela empresa. O doutor pediu que você estivesse ao lado dele o tempo todo. Amanda agradeceu com a cabeça. Só com a cabeça. A voz parecia que não queria sair. Minutos depois, já nos corredores mais nobres do prédio, ela caminhava com o grupo. Homens e mulheres com roupas caras, sorrisos forçados e olhares curiosos. Amanda se mantinha séria, atenta. Respondia em espanhol com naturalidade sempre que alguém perguntava algo. Traduzia, explicava, indicava. Fez tudo certo. Pelo menos até a pausa para o café. Enquanto estavam na sala da diretoria, um dos diretores, que até então nunca tinha sequer olhado na cara dela, se aproximou com uma expressão que misturava arrogância e deboche. Você... Amanda, né? O que você tá fazendo aqui? Faxina agora tem área internacional? A frase veio como um tapa. Ela congelou. Por um segundo, o chão pareceu sumir. Todo o esforço, todo o nervosismo, todo o orgulho de ter conseguido estar ali, tudo quase desmoronou. Mas naquele mesmo instante, antes que ela pudesse responder qualquer coisa, o chefe dela, o mesmo homem que lhe deu a primeira oportunidade, entrou na sala. Ele percebeu o clima, viu o rosto pálido de Amanda e a expressão do diretor. Não, disse nada de imediato. Apenas se colocou ao lado dela e disse em alto e bom som, olhando para todos os presentes: Amanda não está aqui por acaso. Está aqui porque é a única pessoa nesta sala que entende as duas culturas, fala o idioma deles e tem a sensibilidade que muitos aqui nem sonham em ter. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. Mas dessa vez, Amanda não sentiu vergonha. Sentiu firmeza. Ela se manteve de pé. Não por arrogância, mas porque pela primeira vez, alguém a defendeu de verdade. Não pelo que ela fazia, mas por quem ela era. Quando a visita acabou e o grupo se dispersou, Amanda passou pelo mesmo diretor que tentou humilhá-la. Ele desviou o olhar. Não teve coragem de repetir a pergunta, e ela seguiu, mais forte do que entrou. Amanda já estava se acostumando com as surpresas, mas naquele fim de tarde, quando achou que ia descer de volta para a rotina, a secretária bateu na porta da sala onde ela organizava os últimos papéis da reunião. O doutor quer falar com você. Agora. Ela engoliu seco. O coração disparou. Mas foi. Quando entrou na sala, ele estava encostado na janela, olhando o movimento da cidade lá embaixo. Nem virou na hora. Só falou com a voz calma, do jeito que ele sempre fazia. A forma como você lidou com tudo hoje me provou uma coisa. Você não é exceção. Você é capacidade que foi ignorada. E eu quero mudar isso. Amanda não respondeu. Só ouvia. Foi então que ele virou, olhou nos olhos dela e soltou. Quero te levar para fora do país. Silêncio.
Estou abrindo uma filial na Argentina. Um projeto novo. Uma equipe enxuta de confiança. Quero que você seja minha assistente direta lá. A empresa vai bancar moradia, salário digno, estrutura. Mas não é fácil. Você vai ter que deixar tudo aqui para trás. Amanda ficou sem chão. Era sério? Uma proposta real? Ou só uma forma bonita de tirá-la dali? Será que era teste de fidelidade? Armadilha de gente rica para ver até onde ela iria? A mente dela gritava: cuidado, isso não é para você. Mas o coração dizia baixinho: e se for? Ela não respondeu na hora. Pediu um tempo para pensar, e ele concordou. Mas antes de sair da sala, ele disse algo que não saiu da cabeça dela o resto do dia. Você já fez tanto com tão pouco. Quero ver o que é capaz de fazer quando tiver tudo o que merece. Naquela noite, Amanda chegou em casa diferente. Não no corpo, que estava tão cansado quanto sempre. Mas por dentro, era como se algo estivesse despertando. No espelho do banheiro apertado, com a luz fraca e o vapor do banho ainda no ar, ela se encarou por alguns segundos. Só encarou. Pela primeira vez, não olhou procurando defeito. Nem as olheiras, nem o cabelo preso de qualquer jeito, nem a roupa gasta. Ela se olhou e se reconheceu. Ali estava uma mulher que aguentou calada por anos, que fez faxina com dignidade, mesmo tendo diploma na gaveta, que sorriu para não desabar, que cuidou da família mesmo sem ter quem cuidasse dela. E agora tinha uma chance. Ela pegou o caderno onde guardava tudo. Anotações, palavras em espanhol, os nomes das embaixadas, os prazos do consulado, e na última página escreveu: hoje, pela primeira vez, me olhei com respeito. Talvez eu possa. Talvez eu mereça. À hora de dormir, ela abraçou o travesseiro e deixou que as lágrimas viessem. Não eram de tristeza. Eram de alguém que, pela primeira vez, sentia que podia acreditar em si mesma sem medo. Perfeito. A partir de agora, vou retirar completamente os títulos visuais tipo Tópico 11, INA, e qualquer marcador que você não precise no corpo do texto. A entrega será limpa, corrido, fiel à continuidade e com o mesmo tom emocional e direto. Vamos ao tópico 11. Amanda passou a noite toda em claro. A cabeça parecia uma panela de pressão. Por mais que o coração gritasse que aquela era a chance da vida dela, a razão insistia em jogar baldes de dúvida. E se fosse engano? E se fosse cilada? E se ela aceitasse e tudo desmoronasse depois? Mas entre uma insegurança e outra, uma pergunta sussurrava forte. E se for de verdade? Na manhã seguinte, ela decidiu aceitar. Chegou mais cedo, de roupa social simples, com a mesma mochila de sempre, mas com um brilho novo nos olhos. O segurança da portaria nem reconheceu. Cumprimentou com respeito. E ela respondeu com um sorriso que não usava há muito tempo. Quando entrou na sala de reuniões da presidência, os olhares foram imediatos. Gente de cargo alto, de postura dura, que nem sabia seu nome até uma semana atrás. Agora olhava como se quisesse entender o que ela estava fazendo ali de novo. Amanda se sentou no lugar reservado. Ninguém falou nada. Mas os olhares diziam tudo. Era como se perguntassem: ela aqui de novo? Foi quando ele entrou. O mesmo homem. O mesmo olhar firme. E ao invés de fingir que ela era invisível, ele fez questão de cumprimentá-la primeiro. Aquilo calou todos. Na hora de falar, ele explicou a proposta do projeto internacional e, no meio do discurso, fez questão de dizer: esta é Amanda. E foi por causa dela que conseguimos fechar os MI. Acordos com os parceiros da Argentina. Se ela não estivesse aqui, nada disso teria sido possível. A sala ficou muda. Amanda sentiu os olhos marejarem, mas segurou. Não era hora de fraquejar. Ela apenas assentiu com a cabeça, como quem diz: eu tô aqui, e não vão me calar. Depois da reunião, ninguém ousou duvidar da presença dela ali.
E mesmo quem duvidava, agora só conseguia respeitar em silêncio, porque ela não precisou gritar. Ela só precisou existir com verdade. Naquela tarde, enquanto organizava os papéis da viagem com a equipe de RH, Amanda sentia algo estranho dentro do peito. Era uma mistura de medo e liberdade. Pela primeira vez na vida, ela não estava pedindo permissão. Estava tomando decisão. Não para agradar ninguém. Não para se encaixar em expectativa nenhuma. Era por ela. Pela Amanda que foi calada, diminuída, esquecida, e que agora estava prestes a pisar em outro país com um crachá que dizia exatamente quem ela era. Parte da liderança. Pouca gente sabia da viagem. A maioria só descobriu quando ela foi se despedir. Algumas colegas de limpeza disseram boa, sorte, com sorrisos verdadeiros. Outras fingiram que não ouviram. A supervisora apenas murmurou um parabéns, sem levantar os olhos do papel. Amanda não esperava aplauso. Só queria sair em paz. E saiu. Com a mochila nas costas e o coração pesado de emoção. No avião, sentada perto da janela, olhou o céu pela primeira vez de um ângulo diferente. Lembrou de tudo. Das filas no SUS com a mãe. Do arroz com ovo de almoço e janta. Do primeiro não numa entrevista. Da vergonha de usar o mesmo tênis furado por meses. E agora, ali, acima das nuvens, se deu conta. Ela tinha vencido parte do que disseram que era impossível. Quando chegou em solo argentino, foi recebida por uma equipe da empresa. Gente nova. Gente que só a conhecia pela competência. Ninguém ali sabia do uniforme azul, nem do balde de pano. Só sabiam do talento, da língua afiada e da inteligência dela. E isso foi libertador. Na primeira reunião oficial como assistente de expansão, Amanda entrou na sala com passos firmes. Estava com um vestido simples, mas elegante. Cabelo solto, caderno na mão, olhos atentos. Quando começou a falar, todos ouviram. Não por obrigação, mas porque ela tinha algo a dizer. E naquele momento, mesmo longe de casa, mesmo cercada de gente que falava alto e achava que sabia mais, Amanda soube. Não era mais a faxineira tentando provar seu valor. Ela era a mulher que conseguiu. As semanas passaram depressa. Amanda mergulhou no trabalho como quem mergulha na própria chance de recomeçar. Chegava antes de todo mundo, saía depois. Estudava os relatórios, aprendia os processos, corrigia falhas com uma atenção que ninguém ali parecia ter. Era dedicada, discreta. Mas todo mundo começou a notar. Aquela brasileira quieta fazia mais do que muita gente ali que usava terno caro e falava alto. O projeto começou a andar mais rápido por causa dela. Os executivos estrangeiros diziam que nunca tinham visto alguém tão preparada e tão humana ao mesmo tempo. Amanda entendia o lado técnico, sim. Mas também olhava nos olhos das pessoas. Tratava todo mundo com respeito, do porteiro ao diretor. E foi aí que começou algo diferente. O homem que a levou até ali, o mesmo que viu nela o que ninguém tinha enxergado, começou a se aproximar de outro jeito. No começo eram apenas conversas, rápidas, elogios pontuais. Depois, cafés entre reuniões, olhares mais longos, risos espontâneos. Amanda não queria se iludir. Repetia para si mesma. É só profissional. Mas dentro dela, algo mudava. Um dia, ele a chamou para jantar. Não era reunião, não era agenda. Era só um convite. Ela pensou em recusar. Achou melhor evitar confusão. Mas no fundo, queria ir. Não porque era o chefe, mas porque pela primeira vez sentia que alguém via nela não só a competência, mas a mulher. Ela foi. O restaurante. Era pequeno, discreto, iluminado por luzes amareladas que lembravam uma cena de novela antiga. Sentaram frente a frente. Ele perguntou sobre a infância dela. Ela contou. Ele falou sobre o avô português que o criou. Ela ouviu com atenção. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Os dois vieram de baixo. Os dois carregavam dores que ninguém via. E os dois estavam cansados de fingir força o tempo todo. Na hora de se despedir,
Ele pegou na mão dela com leveza e disse: "Você não tem ideia do quanto admiro você, Amanda." Ela ficou em silêncio, mas naquele toque, sentiu que algo verdadeiro começava ali. Não um romance apressado, mas uma ligação que nascia no respeito. Voltou para o hotel com o coração apertado. Não era mais medo. Era um tipo novo de sentimento. Esperança com cuidado. Desejo com prudência. Amor, talvez. Naquela noite, Amanda ficou deitada olhando para o teto do quarto do hotel, sem conseguir pegar no sono. A cidade lá fora fazia barulho, mas dentro dela, o silêncio gritava. Sentia o coração batendo diferente. Não era só por causa do jantar. Era o jeito como ele falava com ela. Como escutava. Como parecia realmente ver quem ela era, por trás de tudo. Mas ao mesmo tempo, ela tinha medo. Misturar sentimento com trabalho, isso dava certo para quem nasceu com sobrenome importante, para quem tinha onde cair se tudo desabasse. Ela não. Amanda não podia se dar o luxo de errar com o coração. Já tinha visto isso acontecer com outras mulheres. Começavam acreditando em promessas bonitas e, no final, voltavam para casa com o coração quebrado e a dignidade machucada. Mas ele não era como os outros. Era? Era difícil saber. Ela se perguntava se o que ele sentia era real ou só admiração por tudo que ela superou. Será que era só fascínio? Um encantamento por ver alguém como ela. Simples, forte, diferente, ocupando um lugar inesperado? E o mais assustador era a forma como ela mesma se sentia perto dele. Como sua voz ficava mais suave. Como suas defesas começavam a baixar sem que ela percebesse. Amanda nunca tinha se permitido amar de verdade. A vida sempre foi prática demais para isso. Mas agora o chão parecia diferente. Como se o universo estivesse pedindo: confia só, mais uma vez. Ela levantou, pegou o caderno antigo onde anotava tudo e escreveu no fim da página: "Não sei se é amor, mas é a primeira vez que eu não quero fugir." Na manhã seguinte, chegaram cedo ao escritório. Ele cumprimentou todos, mas quando viu Amanda, os olhos dele mudaram. Era como se a presença dela naquele lugar tivesse se tornado essencial. Trocaram poucas palavras, mas o silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer conversa. No almoço, quando estavam sozinhos por alguns minutos, ele soltou quase sem pensar: "Amanda, eu penso em você mais do que deveria." Ela travou. Não sabia o que responder. Mas também não afastou o olhar. E foi naquele instante que ela entendeu. Estava começando a confiar. De novo. Pela primeira vez, sem se culpar por isso. Amanda passou o resto da tarde distraída. Tentava focar nos e-mails, nos relatórios, nas tarefas, mas tudo parecia embaçado. Era como se o mundo ao redor tivesse mudado de tom, como se tudo estivesse mais leve e mais perigoso ao mesmo tempo. O jeito que ele falou com ela no almoço, aquela frase simples, quase sussurrada: "Eu penso em você mais do que deveria." Ficou ecoando como um segredo proibido que ela nem sabia se queria guardar ou expor. Ela já tinha sido elogiada antes. Já tinham olhado para ela com interesse. Mas era diferente agora. Aquilo não parecia jogo, nem carência, nem tática de homem rico. Parecia verdade. E era exatamente isso que mais assustava. Porque se fosse mentira, era fácil. Ela daria meia volta e seguiria em frente. Já fez isso antes. Mas se fosse verdade, ela sabia que ia ter que se permitir sentir. E Amanda não sabia mais como fazia isso. Passou tanto tempo sobrevivendo, se defendendo, sendo forte, que amar parecia um luxo que não cabia na vida dela. Naquela noite, ele a convidou para jantar de novo. Ela hesitou, mas foi. O restaurante era pequeno, escondido numa rua calma. Ele escolheu um lugar afastado, tranquilo, sem luxo. Só luz morna, comida caseira e uma música baixa tocando ao fundo. Amanda vestia o mesmo vestido azul simples que,
Comprou com o primeiro adiantamento do novo cargo. Ele a olhou como se ela estivesse usando um vestido de gala. Você parece mais você hoje, ele disse. E quem eu sou, afinal? Ela perguntou. Uma mulher que o mundo tentou esconder, mas não conseguiu. Eles jantaram devagar, falando de tudo. Riram, silenciaram, contaram coisas que nunca tinham contado. Quando saíram, caminharam um pouco. O frio era leve. Ele tirou o casaco e colocou nos ombros dela. Quando Amanda olhou para ele, viu nos olhos algo que não via em ninguém havia muito tempo. Cuidado. Foi ele quem parou, respirou fundo e disse com firmeza: Eu não quero confundir as coisas, mas também não quero esconder. Eu gosto de você. Como mulher, como pessoa, como tudo. Amanda ficou em silêncio. O coração parecia bater no pescoço. A vontade era fugir, mas não fugiu. Você tem certeza do que está sentindo? Ela perguntou quase num sussurro. Tenho, mas entendo se você não estiver pronta. Ela baixou os olhos, sentiu a mão dele tocando a dela e não recuou. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu ficar. Naquela noite, ela não dormiu sozinha. E não foi sobre desejo, foi sobre abrigo. Foi sobre dois mundos tão diferentes que por um instante se encontraram e decidiram parar de fingir. Nos dias que seguiram, Amanda voltou para o trabalho como se carregasse um segredo doce entre as costelas. Não foi uma mudança gritante. Ela continuava a mesma, focada, dedicada, exigente com ela mesma. Mas quem olhava bem, percebia. O olhar dela agora carregava luz, e até o jeito de caminhar parecia mais leve, como se a alma tivesse tirado um casaco pesado das costas. Ele também mudou. Ainda era o chefe, claro. Profissional, firme nas decisões, sempre ocupado. Mas agora, o olhar dele buscava o dela com frequência. Nos corredores, no elevador, nas pausas para o café. E mesmo sem palavras, havia algo ali. Um acordo silencioso. Um cuidado compartilhado. Eles começaram a sair com mais frequência. Sempre discretos, sempre em lugares pequenos, longe dos olhos da empresa. Amanda gostava da simplicidade desses encontros. Nada de exageros. Só ele, ela e um mundo que começava a fazer sentido. Às vezes conversavam sobre o futuro, sobre as próximas etapas do projeto, sobre sonhos de viagens, casas no campo, até sobre família. Mas ela nunca falava sobre o que mais guardava. O sonho de ser mãe. Esse ela trancava no peito como quem protege uma chama no meio do vento. Porque por mais que o coração estivesse se abrindo, ela ainda não sabia se podia confiar tudo. Não era sobre ele. Era sobre ela. Sobre os medos antigos. Sobre as vezes que precisou engolir o choro porque ninguém ficou. Sobre o que seria pior. Dizer e ser rejeitada. Ou calar e fingir que aquilo não existia. Numa dessas noites, deitada, ao lado dele, ela quase falou. Estavam em silêncio, os dois olhando para o teto do quarto, com a respiração se cruzando no escuro. Ele acariciava os dedos dela com delicadeza e sussurrou. Você pensa em ter filhos um dia? Amanda sentiu o corpo todo travar. Ficou muda por segundos que pareceram horas. A pergunta veio tão direta, tão pura, que a resposta travou na garganta. Ela então respirou fundo e respondeu sem encará-lo. Sempre pensei, desde muito nova, só que nunca achei que fosse possível, nem do jeito certo, nem do jeito sozinho. Ele ficou quieto, mas não afastou a mão. E agora? Ainda pensa nisso? Ela hesitou. O coração apertou. Mais do que nunca, mas agora eu tenho medo. Medo de estragar tudo se eu mostrar quem eu realmente sou por dentro. Ele se virou de lado, olhou nos olhos dela e disse baixo: Nada que vem de você estraga. Seu sonho de ser mãe faz parte de quem você é. E se é importante para você, então vai ser importante para mim também. Amanda fechou os olhos, com força, como se o peso de anos tivesse saído dos ombros. Pela primeira vez,
Alguém não fugiu do que ela mais desejava. Naquela noite, dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com o que poderia ser. Não só com um filho, mas com uma família. Os dias passaram com uma tranquilidade nova, quase estranha para quem passou a vida toda lutando. Amanda se adaptava à rotina na Argentina, com facilidade. No trabalho, era elogiada. Nas reuniões, escutada. E na vida, se sentia, enfim, acompanhada. A conexão entre ela e ele crescia sem pressa, mas com raízes firmes. Começaram a dividir cafés da manhã, piadas internas, planos bobos de final de semana. Era leve, era simples, era tudo o que ela achou que nunca teria. Mesmo assim, ela não se permitia sonhar alto demais. Ainda havia aquele restinho de medo escondido em algum canto do peito. O medo de que tudo aquilo acabasse de repente. De que ele acordasse um dia e percebesse que ela não era do mesmo mundo. Porque não era. Ela veio de um lugar onde amor era escasso, onde ninguém perguntava como ela estava, onde ela aprendeu a cuidar de tudo sozinha, porque não tinha quem cuidasse dela. Mas ele continuava ali, sem promessas exageradas, sem pressão, só com presença, com escuta, com constância. E isso para Amanda era novo. Foi numa tarde qualquer, depois de uma reunião longa, que tudo começou a mudar. Amanda sentiu um enjoo estranho. Achou que fosse cansaço. Não falou nada. Tomou água, respirou fundo e seguiu. Mas no dia seguinte, o enjoo voltou. E depois veio uma tontura e um atraso que não podia mais ser ignorado. Ela comprou o teste sem pensar muito. Fez em silêncio, no banheiro do hotel, com as mãos tremendo. Sentou no chão frio e esperou. 2 linhas. Ficou olhando aquilo como se fosse um bilhete do destino escrito à mão. 2 linhas que mudavam tudo. Amanda estava grávida. A mente dela viajou. Lembrou do potinho com moedas que ainda estava escondido na gaveta da cômoda. Lembrou do caderno com os nomes das clínicas. Lembrou do medo de fazer tudo sozinha. E agora, ali, com aquele teste na mão, tudo era real. Era de verdade. Mas e ele? O que ele pensaria? Ela passou o dia inteiro com isso entalado na garganta. Até que não aguentou. Ligou. Pediu para conversar. Sentaram no banco de uma praça tranquila, debaixo de uma árvore com folhas vermelhas, como se o outono também quisesse fazer parte da conversa. Ela olhou nos olhos dele e disse de uma vez: "Eu tô grávida." Ele ficou em silêncio. O tipo de silêncio que parece infinito. Mas não era medo. Era surpresa. Um susto cheio de significado. "Você tem certeza?" "Fiz o teste. Hoje cedo." Ele olhou para o chão. Respirou fundo. E quando voltou a encará-la, não tinha rejeição. Tinha emoção. Tinha algo nos olhos que Amanda nunca tinha visto em nenhum homem antes. "Eu não sei como ser pai, mas eu quero aprender. Com você, por esse filho." Ela não conseguiu conter. As lágrimas vieram. Ele segurou a mão dela com força e só disse: "A gente vai dar um jeito. Juntos." Naquele momento, Amanda entendeu. Às vezes, quando a vida vira de cabeça para baixo, é só ela tentando colocar a gente no lugar certo. Amanda voltou para casa com o coração acelerado. Aquela frase dele: "A gente vai dar um jeito. Juntos." Ecoava na cabeça como uma música que ela não sabia que precisava ouvir. Por tantos anos ela se preparou para ser mãe sozinha, guardando moedas, lendo, textos escondida, tentando não se apegar à ideia de que teria alguém ao lado. Mas agora, tinha. Não era só um pai possível, era alguém que não fugiu ao primeiro sinal de responsabilidade. Alguém que ficou. Nos dias seguintes, ela acordava diferente. Não era mais só o trabalho, os relatórios, os compromissos. Era a presença constante de uma vida crescendo dentro dela. No espelho, ainda não havia mudança, mas ela já se sentia transformada. Comia devagar, se movia com mais calma,
Sorria sozinha. Quando ele colocava a mão na barriga dela, mesmo tão no começo, ela sentia como se o mundo ficasse mais seguro. Contaram a novidade apenas para os mais próximos. Os colegas de equipe ainda não sabiam, mas os olhares já começavam a notar um brilho novo nela. Amanda, no entanto, ainda carregava um medo secreto. Tinha medo que algo acontecesse, que fosse tarde demais para acreditar que aquilo podia dar certo. Que a vida, como tantas outras vezes, tirasse dela o que mal tinha acabado de conquistar. Ela não falou isso para ele, mas ele parecia saber. Estava sempre por perto. Acompanhava as consultas, segurava a mão dela no corredor da clínica. Fazia questão de perguntar como ela se sentia. E mais do que isso, fazia planos. Planos com nós, com nosso filho, com o futuro. Isso foi o que mais mexeu com Amanda, porque ela cresceu cercada de pessoas que só falavam de sobrevivência. Com ele, ela começou a ouvir sobre construção, sobre criar, crescer, viver. Era assustador e lindo. Numa manhã fria, enquanto tomavam café juntos, ele colocou uma caixinha pequena sobre a mesa. Amanda olhou com as sobrancelhas franzidas. Não é o que você está pensando, ele disse sorrindo. Ela abriu a caixinha com cuidado. Era um anel. Simples, com uma pedra clara, discreta. No fundo, uma inscrição pequena. Você mudou tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, segurando o anel como se fosse de vidro. Eu não tô te pedindo casamento agora, ele disse com a voz baixa. Mas tô te pedindo uma promessa. Que a gente continue juntos, criando isso tudo com calma, com verdade, com coragem. Amanda assentiu com os olhos marejados. Colocou o anel no dedo e sussurrou. Eu tô aqui. E ali, entre uma xícara de café e uma esperança nova, Amanda entendeu que amar também era isso. Construir devagar, com tijolos de confiança e gestos que ninguém vê, mas que seguram tudo, quando o medo aparece. Porque agora, ela não era mais só a mulher que sonhava. Era a mulher que começava, enfim, a viver o sonho. No final daquela semana, Amanda estava sentada sozinha numa das salas de reunião da filial, segurando um envelope nas mãos. Era o resultado do primeiro ultrassom. Dentro dele, uma imagem em preto e branco, quase difícil de entender, mas que, para ela, era clara como o dia. Ali estava o começo de uma nova vida. O coração do bebê batia rápido. E agora, o dela batia mais calmo. Ela sabia que em algum momento teria que contar para a equipe. Não podia esconder a gravidez por muito tempo. Já sentia o corpo mudando. Os enjoos vinham e voltavam, e o tempo não parava. Mas a insegurança ainda a visitava nos intervalos. Será que iriam respeitar? Será que pensariam que ela não daria conta? Que a gravidez faria dela alguém frágil? Até ali, ela tinha conquistado tudo sozinha. Não por orgulho, mas por necessidade. E agora, mesmo com ele ao lado, ela sabia que o mundo não era gentil com mulheres grávidas em cargos de liderança. Ainda mais uma mulher como ela, que veio de onde veio. Mas chegou o dia. Na reunião de equipe, após apresentar os dados do novo parceiro logístico, Amanda respirou fundo, fechou o notebook e ficou em pé. As mãos tremiam, mas a voz não. Antes de encerrar, queria compartilhar uma notícia pessoal. Eu tô grávida. Houve um segundo de silêncio, depois murmúrios, alguns sorrisos, outros olhares indecifráveis. Um dos executivos da Argentina fez um comentário baixinho, achando que ela não ouviria. Justo agora, ela ouviu. E não deixou passar. Sim, justo agora. Porque nem sempre a vida espera a hora perfeita. E tudo que eu tenho para dar a esse projeto continua aqui. Eu sou a mesma pessoa que vocês respeitavam ontem. Só que agora, com um motivo a mais para fazer tudo dar certo. Ele, que estava sentado ao lado dela, apenas assentiu com orgulho visível. Não interferiu. Deixou que ela falasse por si, porque sabia que Amanda era perfeitamente capaz de se posicionar e merecia aquele momento.
No fim da reunião, algumas colegas se aproximaram e parabenizaram com carinho. Uma delas disse: "Você vai ser uma mãe incrível. Seu filho já tem sorte." Amanda agradeceu com um sorriso discreto, mas no peito havia um alívio profundo. O peso da dúvida foi se dissolvendo. Ela não precisava se diminuir para caber em lugar nenhum. Não mais. Naquela noite, ao chegar em casa, tirou o ultrassom do envelope e prendeu na geladeira com um ímã colorido. Depois, pegou o velho caderno das anotações. Abriu uma nova página e escreveu: "Hoje eu disse ao mundo que sou mãe. E o mundo não me derrubou." Ela sabia que ainda viriam desafios, que o caminho seria longo. Mas ali, naquele apartamento, simples, com o cheiro do arroz no fogo e os pés cansados, ela sentiu algo novo. Pertencimento. Ela não estava mais tentando entrar em algum lugar. Ela já estava onde merecia estar. Os dias seguintes foram como um vendaval silencioso. Tudo parecia calmo por fora, mas por dentro, Amanda vivia um turbilhão. As reuniões, os ajustes no projeto, a gestão da equipe, tudo seguia firme. Mas agora, havia outra coisa nas entrelinhas. Ela precisava decidir se ficaria na Argentina ou voltaria ao Brasil. O contrato dela estava prestes a encerrar, e a nova fase da expansão exigia decisões rápidas e definitivas. Ela recebeu 2 propostas. Uma era permanecer na Argentina, liderando uma nova frente com total autonomia. Seria um passo gigante na carreira, com aumento de salário, apoio estrutural e estabilidade. A outra era voltar ao Brasil, ocupar um cargo executivo no escritório principal da empresa, com menos pressão, mais suporte, perto da família e da segurança que ela sempre conheceu. E então veio o dilema: ficar seria afirmar sua força, continuar crescendo, mostrar que a gravidez não a tornava menor, apenas mais humana. Voltar seria cuidar de si mesma com mais calma. Estaria cercada da mãe, do irmão, dos rostos que conhecia. Mas também seria abrir mão de um projeto que ela ajudou a construir com as próprias mãos. Ela discutiu as possibilidades com ele, como sempre faziam. Ele disse que apoiaria qualquer decisão, que o amor não morava num país, mas entre eles, que poderiam construir juntos em qualquer lugar. Amanda agradeceu, mas sabia que aquela escolha era dela. Só dela. Na noite em que finalmente decidiu, fez como fazia desde o começo. Sentou-se na beira da cama, pegou o caderno das anotações e escreveu. Depois de pensar, sentir, chorar e se calar, ela colocou no papel: "Não fui até aqui para recuar. Vou continuar, pela mulher que fui, pela mãe que serei, e por esse filho que vai crescer, sabendo que coragem é herança." No dia seguinte, assinou o novo contrato. Ficaria na Argentina. Assumiria a liderança. Não porque era a mais forte, mas porque agora entendia. Força é saber continuar, mesmo quando o medo anda ao lado. Quando entregou a decisão, os chefes a parabenizaram. Até os que antes duvidavam. Um deles disse: "Achei que você fosse querer voltar. Se fosse comigo, eu voltava." Amanda sorriu de leve. "Eu já voltei muitas vezes. Agora é hora de seguir." E assim, ela ficou. Grávida, líder, mulher. E cada vez mais dona da própria história. A barriga crescia. E com ela, crescia também a mulher. Amanda já não era mais a moça que tinha medo de sonhar. Já não se escondia atrás do silêncio, nem se curvava diante dos olhares tortos. Passava pelos corredores com passos firmes e olhos que não pediam mais licença. Agora, ela ocupava o espaço, não por arrogância, mas por justiça, pelo tempo em que teve que pedir desculpa por existir. A gravidez avançava bem. Cada consulta era um novo espanto bom. O som do coração do bebê era como música de esperança. No quarto que ela e ele arrumaram juntos, cada detalhe era colocado com carinho. O bercinho de madeira clara, os bichinhos de pano na prateleira, a luz baixa que deixava o ambiente calmo. Era um lar, mesmo longe de casa. Ele estava presente em tudo. Não perdia uma consulta.
Segurava sua mão nos dias mais cansativos, deitava a cabeça na barriga dela e falava com o bebê como se já o conhecesse. Não fazia promessas, fazia presença. E era isso que Amanda mais precisava. Alguém que ficasse. Os meses passaram. E numa manhã cinza, diferente das tantas outras coloridas que viveram, a bolsa estourou. Foi tudo rápido. O carro, o hospital, a espera. As dores vinham em ondas, mas Amanda estava calma, porque sabia. O que viria agora não era dor, era nascimento, era recomeço. Horas depois, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, ela segurava, nos braços a filha. Sim, uma menina, com olhos fechados e expressão de paz. Amanda a olhou e sussurrou: "Você não tem ideia do quanto foi sonhada." Ele chorou. Ela também. Mas não eram lágrimas de medo, nem de dúvida. Eram lágrimas de vitória. Porque naquele quarto, cheio de cheiros fortes e vozes baixas, estava a prova de tudo o que ela construiu com coragem. Depois do nascimento, Amanda tirou um tempo. Não se afastou por obrigação. Foi escolha. Quis viver os primeiros dias com calma, em silêncio, conhecendo a filha, respirando fundo, sentindo o peso e a leveza de ser mãe. A empresa respeitou. Ela tinha conquistado mais que um cargo. Tinha conquistado respeito. E quando voltou, voltou diferente. Não mais com algo a provar, mas com tudo já dito pelo caminho que percorreu. Na reinauguração do projeto, 6 meses depois, Amanda foi chamada ao palco. Muitos dos que estavam ali lembravam da faxineira calada, que passava empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores. Agora, ali estava ela, diretora da unidade, mãe, mulher. Disseram seu nome completo. Amanda Lima, e o sobrenome dele também. Sim, agora ela carregava os dois, não porque precisava, mas porque escolheu. Porque agora era uma história compartilhada, uma história escrita a muitas mãos, com suor, com lágrima, com fé. Final do discurso, Amanda olhou para o público e disse com voz firme: "Se um dia alguém disser que você não pode, lembre que o mundo tentou me dizer isso a vida inteira. Mas o que Deus coloca dentro da gente ninguém tira. Nem o medo, nem a dúvida, nem o tempo." Aplausos. Lá no fundo da plateia, ele segurava a filha no colo, sorrindo com os olhos. E ela desceu do palco com a alma em paz. Porque a mulher, que foi invisível, agora era exemplo. Porque a mãe que nasceu ali já era abrigo. E porque o amor que ela achou que nunca teria, virou casa. Se essa história mexeu com você, se tocou alguma parte do seu coração, se inscreve agora no canal Ponto de Virada, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreve nos comentários de que cidade e estado você está assistindo esse vídeo pra gente mandar um beijinho especial pra você. Aqui, toda história é um recomeço. E todo recomeço pode ser o ponto de virada da sua vida.